Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, nós temos pregado ao longo desse mês de aniversário da igreja sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E nós já estudamos todas as igrejas da Ásia Menor. Hoje finalizaremos os estudos, as pregações, lendo a carta à igreja na cidade de Laodiceia. E eu queria convidá-los a atentos essa leitura de Apocalipse 3, versículos 14 a 22. Nós lemos assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também como cristãos indiferentes ao evangelho do Senhor. E isso pode se dar por um cansaço emocional, talvez por uma rotina religiosa que não faça sentido, talvez por feridas espirituais não tratadas, pecados cometidos, distrações que nos impedem de celebrar o nome do Senhor, ou mais. Nós nos sentimos tão suficientes a ponto de pensarmos que não precisamos mais de Cristo. É exatamente esse o caso da igreja em Laodiceia. Uma igreja que se tornou indiferente e apática. E nós vamos entender o porquê disso. Nós lemos que o anjo da igreja, o Senhor da igreja, Cristo Jesus, que passeia no meio dos 7 candeeiros, escreve ao anjo que se encontra em Laodiceia as seguintes palavras: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós precisamos entender que a fonte de toda autoridade, o sim, o certamente, é isso que significa amém, aquele que é o sim da história, aquele que é o princípio da criação, aquele que é o final de todo o processo consumatório da história, Cristo Jesus, a autoridade, escreve à igreja em Laodiceia. Mas antes de entendermos o teor da carta, é necessário entendermos o lugar que está a cidade. Laodiceia era uma cidade vizinha a Colossos. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses tem uma íntima relação com a igreja de Laodiceia, a ponto de lermos em Colossenses capítulo 4, versículo 16, a seguinte expressão do apóstolo Paulo: E uma vez lida essa epístola, a epístola aos Colossenses, perante vós, providenciai
porque seja também lida na igreja dos laodicenses. Ou seja, Paulo queria que a carta aos Colossenses fosse lida na igreja de Laodiceia. E mais, e a carta de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia, que nós não temos acesso, ela se perdeu no tempo, não aprove ao Espírito Santo inspirá-la, mas eram cidades paralelas, cidades que viviam realidades muito próximas, Laodiceia e Colossos. Laodiceia, diferente da igreja de Colossos, foi uma cidade que se desenvolveu muito. Laodiceia cresceu e se tornou um dos centros comerciais mais importantes da Ásia Menor. A cidade de Laodiceia é uma cidade rica. Os moradores de Laodiceia adquiriam riquezas e tinham forte influência no mundo antigo. E eu destaco alguns porquês disso. A cidade de Laodiceia ficava no entrocamento rodoviário que ligava o Ocidente do Oriente. Era uma rota de comércio muito forte. A cidade de Laodiceia produziu uma indústria de lã diferente de todas as lãs que haviam no mundo antigo. Era o que eles chamavam de lã negra. E eles então exportavam essa lã para o mundo inteiro. A cidade de Laodiceia produziu roupas comuns do dia a dia, mas com preço muito caro. Era a cidade da calça jeans, a cidade da gola polo, a cidade do comércio de roupas, e ali só faltava um estilo modas, o resto estava tudo alinhado. Era a cidade do comércio. E além disso, cidades se desenvolvem no comércio, cidades se desenvolvem pelo ensino também. Na cidade de Laodiceia, tinha uma escola de medicina, famosíssima no mundo antigo. Parece demais com Uberaba, não parece, Laodiceia? Que isso? Essa escola de medicina era especializada no tratamento de olhos e ouvidos. O primeiro oftalmologista estava rodeado dos seus assessores e estudantes em Laodiceia. E ali, eles desenvolveram um colírio, uma espécie de pomada, não um colírio tão igual aos nossos hoje, mas que eram capazes de tratar profundamente doenças nos olhos, e assim esse centro do saber, essa cidade comercial, essa cidade especializada na cura dos olhos das pessoas, ganha uma visibilidade gigantesca no mundo antigo, se enriquece, fica abastecida, mas se torna apática, indiferente. A igreja de Laodiceia mandava ofertas para outras igrejas que tinham necessidade. A tesouraria da igreja de Laodiceia estava em dia. O problema de Laodiceia não era falta de recurso, era falta de fervor. O problema de Laodiceia não era falta de dinheiro, era falta de Jesus. E às vezes nós pensamos assim: se eu tivesse dinheiro, eu faria mais por Jesus. Pastor, ore para que o meu trabalho dê certo, e se der certo, eu vou consagrar Jesus. Pastor, como eu queria ser abençoado para eu poder contemplar e servir mais ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Jesus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do seu recurso.
Jesus quer trabalhar o fervor no seu coração, a ponto de que você ame o Senhor Jesus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E se você ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, dinheiro será sempre só dinheiro, que vem e vai. Mas a igreja de Laodiceia era a igreja rica e apática. Tinha tudo e não tinha nada. 3 lições preciosas que o Senhor nos ensina à luz da igreja de Laodiceia para confrontar a nossa vida neste domingo. Primeiro, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o próprio Cristo, ensina a igreja de Laodiceia: as suas obras não pagam por sua mornidão. As suas obras não pagam por sua mornidão. Versículos 15 em diante nós lemos: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja, a igreja de Laodiceia, que ficava próxima à cidade de Colossos, ficava sendo alimentada por um aqueduto que estava em Hierápolis. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz assim: e dele dou testemunho, de que muito se preocupava por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ele está falando aqui de Epáfras, possivelmente o plantador dessa igreja. E olha que curioso, ele diz assim: saudai-vos, Lucas, o médico amado. O médico que caminhava com o apóstolo Paulo mais tarde, possivelmente era dessa região, ou pelo menos estudava medicina nessa região. E de Hierápolis vinha a água que os de Laodiceia bebiam. Era um aqueduto que saía de Hierápolis e tinha 100 quilômetros para chegar até Laodiceia. Hierápolis era a nossa Caldas Novas, certo? Imagine Caldas Novas a 100 quilômetros daqui. Águas termais, quentes. Não é bacana ir para Caldas Novas? Preciso ir para lá, faz tempo que eu não vou. Veja, não é um lugar que as pessoas são atraídas para estar ali. Pessoas não viajam o Brasil inteiro para conhecer as águas termais de Caldas Novas. E Hierápolis era a mesma coisa. As águas de Hierápolis eram águas minerais, sulfurosas e quentes. Mas quando chegavam em Laodiceia, as águas estavam mornas. A água que saía quentinha de Hierápolis chega morna em Laodiceia. Os balneários que atraíam pessoas em Hierápolis são agora comparados por Jesus com essa fonte de águas mornas, tépidas de Laodiceia. E essa comparação se dá na vida espiritual daquele povo, que causa náuseas em Jesus. Era uma igreja que tinha obras, mas uma igreja morna, a ponto do Senhor Jesus dizer: vocês não são frios, nem quentes, vocês são mornos. E por serem mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa palavra mornidão, apatia,
indiferença. É a mesma condição espiritual de cristãos nominais hoje. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Uberaba, mas eu não leio a Bíblia. Eu sou crente, mas eu não oro. Eu sou filho de crente, mas eu não vou na igreja. Eu quero cultuar ao Senhor, mas a minha vida ao longo da semana é apática e indiferente. Cuidado! A espiritualidade morta é repugnante ao Senhor Jesus. E Ele está prestes a cuspi-los da sua boca. Fervor espiritual, meus irmãos, não tem nada a ver com experiências sobrenaturais, com Deus falou comigo, com tantas outras experiências nas quais nós vivemos hoje. O grande problema de Laodiceia era que era uma igreja extremamente amoldada à cultura, adaptada aos seus dias, a ponto dos membros da igreja de Laodiceia frequentarem a igreja e não terem nenhuma mudança de vida. Parece com algum momento que nós vivemos hoje. Igrejas cheias e transformações vazias. Não somos 30% de evangélicos no país, e onde está a transformação de crentes verdadeiros na nossa nação? Que tipo de cristãos nós somos? Melhor é ser frio do que ser morno. Mas o Senhor quer restabelecer o nosso fervor espiritual, para que nós possamos amar o Senhor e não nos amoldarmos com este presente século. A igreja de Laodiceia se tornou indiferente e ineficiente, porque haviam se esquecido do Senhor, excluíram Jesus, e sem Jesus, a igreja está morta. Mas em segundo lugar, nós lemos que não apenas as suas obras não pagam por sua mornidão, como também a sua riqueza não paga por sua cegueira. A riqueza de Laodiceia não paga por sua cegueira. Versículos 17 e 18, nós lemos basicamente os principais pilares dos versículos. Eu, igreja de Laodiceia, estou abastada, não preciso de coisa alguma. Mas o Senhor Jesus olha para essa igreja e diz: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor Jesus ainda diz a essa igreja: vem a mim, comprem ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio. A igreja de Laodiceia dizia: eu estou abastada, não preciso de nada. Aqui eu tenho roupa, aqui eu tenho a cura para os meus olhos, eu sou rica e eu não preciso de mais nada. O Senhor Jesus então diz assim: vocês acham que vocês estão felizes, mas vocês são infelizes. Vocês acham que são ricos, mas vocês são pobres. Vocês pensam que o colírio de vocês é a cura, mas vocês estão cegos. Vocês pensam ter as melhores roupas, mas eu digo a vocês, vocês estão nus. A igreja que se achava vestida, rica, e que contemplava as coisas com seus olhos curados pelo colírio, é confrontada pelo Senhor Jesus quando diz assim: você é miserável, pobre, cego e nu. Você já imaginou isso? O Senhor Jesus chegar no maior centro têxtil da época e falar: as roupas de vocês não valem nada. O Senhor Jesus chegar na maior faculdade de oftalmologia do mundo e falar assim: o remédio de vocês não vale nada, vocês acham que vocês estão vendo alguma coisa, mas vocês estão todos cegos. E mais,
O Senhor Jesus então se apresenta para eles e diz assim: venham até mim e comprem de mim. Jesus se apresenta para a cidade do comércio como sendo um vendedor. E vendedor pode enganar todo mundo, menos outro vendedor. O vendedor olha para um vendedor que quer vender para ele e fala assim: esse discurso eu conheço. Eu não vou cair na sua. Na escola que você estudou eu já fiz faculdade. Mas o Senhor Jesus se apresenta à cidade do comércio e diz assim: os produtos de vocês não valem de nada. Vocês precisam comprar dos meus produtos. E o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo a roupa que pode fazer de vocês um povo santo e vestidos com vestes brancas. Eu estou vendendo para vocês um colírio que de fato faz vocês enxergarem. Eu estou vendendo para vocês a maior riqueza desse mundo. Porque mesmo vocês se achando ricos, vocês são miseravelmente pobres e corruptos nos seus trapos de imundícias. Mas eu posso vestir vocês de novo. E o preço disso é nada. A minha graça faz com que cegos possam ver. A minha graça veste aqueles que estão vestidos indignamente. A minha graça transforma aqueles que estão tristes em alegres. A minha graça basta em vocês. O Senhor Jesus então oferece a essa igreja a solução, dizendo que o caminho não era se tornar como o mundo, mas era procurar no Senhor a fonte maravilhosa da sua graça. Em cegueira eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Senhor, surdo me fiz, converter-me não quis, mas o Senhor salvou esse pobre pecador. As minhas roupas eram as vestes de figueira que Adão usou para se esconder do Senhor no jardim, mas Deus me deu novas vestes. Eu me achava feliz e contente, mas quando eu conheci a Jesus, eu percebi que toda a minha felicidade não era nada. Eu me achava rico, mas hoje, mesmo sem ter bens, eu sou muito mais rico do que eu já fui outrora. O Senhor Jesus nos ensina que a nossa riqueza não paga pela sua maravilhosa graça e nem tira de nós a nossa cegueira, se não for por Ele. Mas por fim, o Senhor Jesus nos ensina nesse texto que se por um lado as obras não pagam pela mornidão espiritual, a riqueza não paga pela cegueira. Em terceiro e último lugar, nós lemos que o arrependimento dessa igreja abre as portas para o trono de Deus. O arrependimento abre as portas para o trono de Deus. A igreja de Laodiceia, diferente de todas as outras, não recebe sequer um elogio. A igreja de Laodiceia não recebe sequer uma palavra de incentivo do Senhor. A igreja de Laodiceia não recebe outra coisa senão palavras duras, dizendo que a sua riqueza não valia de nada, que o seu remédio não valia de nada, que eles eram ricos, mas apáticos. Mas, meus irmãos, a igreja de Laodiceia é aquela que recebe a mais impressionante oferta de arrependimento de todas as igrejas. Versículo 19 e 20 diz assim: eu, Senhor, repreendo e disciplino a quantos amo. Foi isso que nós lemos em Hebreus 12. O pai disciplina os filhos que ama.
Igreja de Laodiceia, seja zelosa, arrependa-te. E preste atenção no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, talvez esse seja um dos versículos piores interpretados das Sagradas Escrituras. Há quem diga assim: está vendo, pastor? Esse texto nos fala que quem escolhe é a gente. Que quem abre a porta do coração para Jesus entrar é a gente. Esse negócio de predestinação, de eleição incondicional, de graça irresistível, cai por terra nesse texto. Jesus está batendo na porta e o pecador arrependido abre a porta para que Jesus entre. Queridos, esse texto não coloca o Senhor Jesus como rei baixado, insistindo para que o pecador se volte para ele. Não. O Senhor Jesus está do lado de fora do nosso coração, batendo para que entre, porque a igreja de Laodiceia havia tirado o Senhor Jesus da igreja. A igreja de Laodiceia praticava culto, mas não adorava o Senhor. A igreja de Laodiceia era cheia, mas não tinha culto verdadeiro. A igreja de Laodiceia instruía as pessoas como ficar ricas, como serem prósperas, mas não estavam ligadas ao amor de Jesus, e por isso nada sobrava para essa igreja. É por isso que Jesus se coloca nessa igreja e diz: eu estou aqui, do lado de fora da igreja, dizendo para vocês: sou eu que vim até vocês. Porque se eu não viesse, vocês jamais chegariam a mim. O Senhor Jesus se apresenta à sua igreja, porque Ele é o único capaz de percorrer o caminho. Ele quer estar conosco, porque nós não podemos dar sequer um passo se Jesus não tivesse intervido na nossa história. Nós éramos as ovelhas perdidas, mas o pastor nos resgatou. Nós estávamos inertes, longe da presença do Senhor, mas Ele veio a nós. E quando Ele gera fé no nosso coração, e quando Ele converte o nosso coração, e quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não há outra resposta que nós podemos dar ao Senhor senão dizer para Ele: venha, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor habite no meu coração, porque tudo me era obscuro, mas agora eu vejo. Tudo estava oculto, mas agora eu contemplo. E eu só posso dizer para o Senhor: sim e amém. Porque um dia o sim e o amém entrou na nossa história. E sabe o que Jesus diz? Ao abrir essa porta, eu vou cear com vocês. Nós vamos participar de um banquete. E a recompensa que eu darei à igreja de Laodiceia é que vocês se sentem comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no trono. Uma igreja que se achava rica e abastada, mas era apática. Uma igreja que se achava dona de toda suficiência, era indiferente. Mas o Senhor Jesus se coloca no meio dessa igreja e diz: aquele que pensa ser rico, longe de mim não é nada. E aquele que não tem nada, comigo se assenta no trono. Ah, meus irmãos,
Eu não quero me sentar nos tronos desse mundo, se eu não estiver assentado nos tronos do Senhor Jesus no seu reino. Eu não quero a cura desse mundo, se o Senhor Jesus não prover a cura espiritual que o meu coração precisa. Eu não quero ser rico e abastado e pobre do reino de Deus. Eu quero estar assentado junto ao trono de Deus, preparado a cristão um lugar para ti.